Sou doutora Vanessa Barbosa, médica homeopata integrativa e também mãe atípica, e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o que é a homeopatia, que na verdade é uma especialidade médica muito amada e também muito odiada por muitos haters aí no mercado. Mas vamos desmistificar então tudo isso. Afinal de contas, o que é a homeopatia, doutora? A homeopatia é a verdadeira arte médica. É a medicina que usa o semelhante para tratar o semelhante. Nós utilizamos medicamentos que causam determinados sintomas para tratar aquele mesmo sintoma. Quando, por exemplo, uma pessoa tem intoxicação pelo arsênico, ela costuma ter diarreia, ter náusea, dor abdominal e vários outros sintomas. Quando a gente utiliza o arsênico homeopático, nós não temos a doença em si, a intoxicação em si, mas nós podemos tratar a intoxicação alimentar, por exemplo, que tem os mesmos sintomas. Então, diarreia, dor abdominal, náuseas. Então, o arsênico album é um medicamento homeopático muito utilizado para gastroenterites. Isso é um exemplo. Então, o semelhante, ele trata o semelhante dentro da visão homeopática. Então, doutora, se o remédio causa malefício, como é que ele vai trazer o benefício? Porque o medicamento ele é diluído e ele é succionado, que é um processo conhecido como dinamização. O que é a dinamização? É você diluir o medicamento e entre cada diluição você vai bater o medicamento, você vai succionar. Existe uma máquina que hoje em dia é feito em máquinas, antigamente era feito no braço mesmo. Então, uma máquina que faz o processo de sucção. Então, não é só diluído o medicamento, porque muitas vezes as pessoas pensam, o medicamento é diluído até não sobrar nada. Não é bem assim. O medicamento é diluído e também succionado, porque a sucção, ela faz toda a diferença no processo da farmacotécnica do medicamento homeopático, tá? Porque isso é que extrai a alma, o poder do remédio. Muitas vezes o remédio homeopático ele não tem moléculas mais. A partir da 12CH, o medicamento ele não existe mais ali quimicamente falando. Então, não existem mais moléculas dentro daquele frasco homeopático. Existe o que então ali dentro, doutora? Uma informação, tá? Hoje em dia, com a microscopia eletrônica, foi visto que o que sobra ali são nanopartículas, coisa de 10 a menos 9 ou até menos. Então, existe algo que tem ali, mas não é algo ponderal, não existe massa mais ali, entende? Existe uma informação que é impregnada dentro daquele glóbulo ou dentro daquela gotinha de homeopatia. A homeopatia, ela era ensinada nas escolas médicas muito antes da Revolução Industrial. Esses medicamentos foram retirados da grade curricular de 99% das escolas médicas brasileiras. Por que isso, doutora? Porque no Brasil e no mundo existiu um chamado relatório Flexner, onde o bilionário da indústria farmacêutica, que foi a família Rockefeller, pediu para que todos os tratamentos naturais, inclusive a homeopatia, fosse abolida do ensino médico, porque ele estava interessado em vender os seus medicamentos químicos que eram elaborados pela indústria farmacêutica. Então, pouco interessava se o medicamento fazia efeito ou não. O que interessava era, dava lucro ou não dava lucro. Como o remédio homeopático não dava lucro, porque é um medicamento muito barato, é um medicamento que ele custa R$ 40, R$ 50, os mais comuns. É um medicamento que não compensa para a indústria elaborar um plano de ensinar a homeopatia. É muito mais rentável e lucrativo ensinar para os médicos remédios que custam
na casa de 200, 300, 500 reais, ou até mais, como vocês bem sabem, o famoso Monjal, que custa na casa de milhares de reais. A homeopatia não é interessante e nunca foi interessante para a indústria farmacêutica. E esse bilionário, o Rockefeller, que no início do século passado, ele teve esse interesse de retirar a homeopatia no ensino médico. E muitas vezes há esse questionamento. A homeopatia funciona, não funciona? Existem pouquíssimos médicos homeopatas e faculdades que ensinam homeopatia. Então, por isso, os estudos científicos são infinitamente menores em comparação aos remédios químicos, mas eles existem. Existem vários estudos científicos comprovando a eficácia da homeopatia, inclusive até mesmo, pessoal, para câncer, como o famoso Viscon álbum homeopático, que trata muito bem pacientes oncológicos. Mas, falando sobre a homeopatia especificamente, dentro de alguns países, principalmente Estados Unidos, Europa, a homeopatia ela realmente foi excluída totalmente, e lá nesses países, muitas vezes, a homeopatia não é mais considerada medicina. Isso é o pior erro que a gente teve na nossa história da medicina moderna. Por quê? Tiraram o principal tratamento, aquilo que realmente devolve a saúde para o ser humano, e deixaram de lado. A troco de quê? A troco de trazer o lucro para essa indústria crescente que fatura aí na casa de bilhões por ano. Já em outros países, como no Brasil e na Índia, nós mantivemos o ensinamento homeopático. Inclusive na Índia, existem hospitais homeopáticos, que é muito interessante, é algo inimaginável, impensável para um cidadão atual da vida moderna ocidental. Por quê? Porque as pessoas lá na Índia, tá, pessoal? Mas eu adoraria que isso estivesse acontecendo no presente aqui no nosso país. Mas lá na Índia, dentro dos hospitais homeopáticos, as pessoas chegam infartando e recebem medicamentos homeopáticos para os seus problemas agudos de saúde. Pessoas com AVC, pessoas infartando, pessoas com apendicite, e as pessoas melhoram, fazem uma melhora absurda no aspecto da saúde, e as pessoas melhoram somente com medicamentos homeopáticos. Claro que lá existe todo um ensinamento. O estudante, ele entra na faculdade lá na Índia, muitas vezes, desde o primeiro ano, estudando homeopatia. Lá existem faculdades de medicina homeopática, onde é ensinado para aquela pessoa, desde que pisa na faculdade, tudo sobre a homeopatia, todos os detalhes, todos os pormenores, porque a homeopatia ela é um mundo à parte. Existem infinitos aspectos em relação à homeopatia, não é tão fácil exercer a homeopatia como muitos pensam, porque é um sistema médico diferente. Não tem nada a ver com a medicina convencional, com esses remédios químicos de farmácia, pessoal. E como que é a coisa aqui no Brasil? Bom, a gente não tem hospital homeopático, mas nós temos o reconhecimento oficial da homeopatia como uma especialidade médica desde 1980. Inclusive, a homeopatia ela é oferecida no SUS. Só que, realmente, como a homeopatia não é divulgada, muitas pessoas, inclusive médicos, eu fico pasma com isso, mas inclusive médicos, não reconhecem a homeopatia como algo médico. Pensam que é algo como curandeirismo, charlatanismo. Nós temos preconceito dentro da própria medicina. Isso é, para mim, o maior absurdo que a gente pode ver. Mas, graças ao bom Deus, nós temos ainda a homeopatia reconhecida como especialidade médica, como ela deve estar num verdadeiro pedestal. Por quê? Porque ela olha o ser humano como um todo, o ser humano completo, mente, emoções, energia vital, corpo físico,
todas as questões de saúde, o histórico daquela pessoa, e não apenas questões momentâneas. Nós temos um verdadeiro ouro que está sendo muitas vezes desperdiçado. Isso daí nós precisamos lutar para mudar, para que a homeopatia seja novamente ensinada dentro das faculdades médicas, para que haja mais homeopatas atuando, tratando nossas crianças, tratando os adultos também, e realmente resolvendo as questões de saúde como um todo. A homeopatia, ela trata todas as etapas da vida, desde uma gestante, que nós podemos tratar com homeopatia, até mesmo um idoso com várias doenças crônicas. Nós podemos tratar doenças agudas, doenças crônicas, tá? Doenças graves, como câncer, como eu já falei, doenças mais tranquilas, como simples resfriado, ou até mesmo algo complexo, como o transtorno do espectro autista. Então, tudo é contemplado. Ela devolve a saúde e o bem-estar, melhora a parte mental, emocional, a parte física. E a grande vantagem de se tratar com remédios homeopáticos é porque você não vai ter efeito colateral. Porque o que a gente vê dentro da medicina convencional, também chamada de alopatia, é que você vai acumulando efeitos colaterais. Cada remédio que você coloca, você nunca tira e você vai só somando efeitos colaterais. Muitas vezes você já não sabe mais se aquilo que você tem é uma doença verdadeira ou uma doença artificial causada por excesso de medicamentos químicos. Isso você não vai jamais ter dentro da homeopatia, porque a homeopatia ela trata de forma energética, de forma informacional. O ser humano trata a energia vital que percorre todo o ser humano. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal, curta, comente e compartilha. E até o próximo vídeo!